Jornalismo comprometido com a verdade. Aqui o ouvinte tem vez. No ar, programa do PC. Grande abraço, gente amiga, com a graça do verdadeiro Criador e a ajuda de vocês, amigos. Está começando mais um programa do PC pela Conexão 103 FM, a rádio de toda a família. Hoje, sexta-feira, final de semana está chegando, o nosso programa está iniciando com a Diferencial Móveis, com a Churrascaria Costelão, com a Gelafite, a marca do lote, e a Oral Implantes, que são os apoiadores do nosso programa. Na hora do seu almoço, Programa do PC. Conexão. Sexta-feira, final de semana entrando, e nós vamos falar de educação. A nossa entrevista do dia de hoje, nós convidamos o professor Marcelo Silva, natural de Florianópolis, que atua como professor no Instituto Federal Catarinense, Campus de Camboriú, o antigo Colégio Agrícola. Ele possui a licenciatura em Geografia, Pedagogia, especializada em Gestão Escolar, e faz um trabalho extraordinário de preparação para o Enem, com aulas, os chamados aulões, que prepara e capacita você com certeza para superar essa maratona de perguntas com o desafio de passar no Enem. Para ter sucesso, você tem que estar preparado e qualificado. O professor Marcelo Silva pode te dar dicas e pode te ajudar. Na verdade, ele se capacitou para isso. Primeiramente, professor, seja bem-vindo ao programa do PC. Uma boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar trocando uma ideia com o nosso público aqui na Conexão 103 FM. Boa tarde. Boa tarde. Bom, muito obrigado, PC, pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais falando de educação, que é a minha grande paixão. Então, estou muito feliz pelo convite. Certo. Antes de falar dos aulões que vai ter, eu gostaria que o senhor falasse para o público do trabalho que você já faz a nível de Brasil, as palestras, enfim, levando o seu conhecimento de norte a sul, leste a oeste aqui no Brasil. Eu faço dois grandes trabalhos. Eu sou professor atualmente no IFC, no Instituto Federal Catarinense, trabalho ali dando aula no ensino técnico e superior, no curso de Pedagogia, e eu tenho dois projetos que chama Projeto de Extensão, um focado na preparação dos alunos para o Enem, onde a gente faz aulões preparatórios para o Enem. Então, a gente vai em escolas públicas, né, organiza lá um aulão e dá as dicas do que mais pode aparecer, né, do que aparece nas provas, também dá dica de como é a estrutura da prova, como resolver a prova, e os aulões, a gente usa muito a música, né, eu já faço o trabalho com a música há muito tempo, então a gente usa paródias, usa teatro, para despertar no aluno aquela vontade maior para fazer a prova. Os aulões, a gente sempre também pede a colaboração, quem quiser participar de 1 quilo de alimento, a gente reverte sempre alguma entidade carente, a gente sabe que, né, eles estão precisando muito de ajuda, então nosso projeto visa principalmente ajudar também essas entidades carentes. Leva conhecimento e já promove a ação social. Isso aí, acho que cada um tem uma função social. Então hoje a gente está numa sociedade que só pensa em ganhar dinheiro e às vezes esquece de ajudar o próximo. E acho que todo mundo tem uma capacidade de ajudar o próximo com a sua função social. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter um país melhor, com certeza. E as palestras, como é que está o trabalho? E paralelo a esse projeto, né, eu acabei de escrever um livro chamado Gestão da Sala de Aula, e, né, de um estudo aprofundado que eu fiz, e aí eu comecei a montar essa palestra. Já trabalho com palestra desde 2010, muito antes de estar no IFC, e eu faço essas palestras. Acabei de voltar de Brasília agora, né, já fui para Minas Gerais recentemente, e a gente vai lá falando dessa gestão, que eu acho que isso falta muito ao professor. Eu fiz 2 faculdades e não fui preparado para entrar na sala de aula. E os professores, em conversa nessas minhas palestras, a gente vê essa necessidade dos professores em ter uma melhor administração da sala de aula. E é isso que eu escrevo um livro, e é isso que eu faço nas palestras. Certo. Então vamos focar um pouco mais nesse conteúdo do livro, porque eu imagino que nesse instante nós temos muitos professores nos ouvindo nesse momento, e essa questão de gestão, até mesmo para o poder público, é interessante que o professor possa transmitir um pouco do seu conhecimento. De fato, sim, o professor tem o dom de ensinar, mas a realidade hoje do convívio professor e aluno dentro das unidades de ensino varia muito, até em termos de regiões no Brasil, até em termos de questão de estrutura e até mesmo da questão de classe, de categoria, A para B para C. Enfim, o que o professor pode passar para os nossos professores que estão nos ouvindo nesse momento, um pouco dessa questão de gestão? Sim, então assim, primeiro saudar todos os professores aí, dar parabéns pela escolha da profissão. A gente sabe que não é fácil ser professor,
Mas é uma missão, né? Tu tem que realmente ser apaixonado pela educação. Bom, vou falar basicamente como é que eu fiz o meu livro para passar essa dica e esse recado aos professores. A grande dificuldade que a gente percebe nos professores hoje é na disciplina. Então, no meu livro eu acabo escrevendo sobre isso. Por que o aluno ele se torna indisciplinado? Então, o professor, eu defendo que ele tem que ser um gestor, ele tem que administrar a disciplina, a aprendizagem e as relações interpessoais dele com os pais, dele com os outros professores, dele com os alunos. Então, acho que o recado principal é esse. Então, primeiro tem que saber por que o aluno ele fica indisciplinado. Vamos começar por aí. Então, o aluno, temos inúmeros motivos, mas os 3 principais. O primeiro, a gente sabe que é a falta de limites. Então, o aluno, hoje nós temos uma mudança da estrutura da família. Então, hoje em dia, a mulher está muito mais inserida no mercado de trabalho. Tipo, eu lembro que a minha mãe ficava em casa cuidando de mim, uma pressão muito grande. E hoje, né, por esse padrão de consumo imposto pela sociedade, mulher e homem trabalhando, e às vezes não dão, né, a devida atenção ao filho, cobrando limites. O filho tem que ter limites. E às vezes ele permitindo tudo, o aluno chega na escola, pode tudo. Então, daí o professor ele tem uma dificuldade, né? E ele vai testando o professor o tempo inteiro. O segundo, a gente aponta aí aulas monótonas. Então, às vezes, uma aula desinteressante, né? O professor não preparou muito bem, e aí ele acabou, né? O aluno ele acaba não tendo interesse pelaquela disciplina, ele vai conversar. E o terceiro motivo, a gente aponta a dificuldade de aprendizagem. Então, o aluno, quando ele tem dificuldade de aprendizagem, ele tenta aprender e não consegue, né? Então, ele acaba, às vezes, conversando. Por quê? Por que, Marcelo, que ele vai conversar? Porque qualquer aluno, qualquer pessoa, ela quer ter um certo destaque. Então, se ela não consegue se destacar, né, perante os amigos ali, no rendimento, ela vai se destacar fazendo conversa, bagunçando, chamando atenção dessa forma. Então, claro que é algo muito mais aprofundado, mas basicamente sobre a disciplina a gente tem que destacar isso. E depois no livro e nas minhas palestras eu acabo apontando isso e dando inúmeras estratégias, que existem inúmeras estratégias para o professor ter um maior controle da disciplina. E tem um detalhe, né, professor Marcelo? Muitas vezes o professor qualificadíssimo estudou, se preparou, mas não deu sorte na turma que pegou para poder passar esse ensinamento, porque ter conhecimento é uma coisa, você transmitir esse conhecimento é outra coisa, e quem está recebendo está interessado em poder captar esse ensinamento, a gente sabe muito bem que isso pode também prejudicar o desempenho do professor na sala de aula. Não, sim, a turma, um aluno só um aluno ele consegue dificultar a vida do professor na sala de aula, um aluno bem disciplinado. Então, assim, o professor ele tem que criar regras, né? E essas regras têm que ser cumpridas. Então ele tem que fazer as regras para poder ter um bom convívio, mas o ponto-chave de tudo isso, de tudo para poder ter o controle da disciplina, da aprendizagem, são as aulas. Então, assim, desde um tom de voz, alternando o tom de voz, de conversar com o aluno, de um bom quadro, claro, para poder explicar, e, claro, o domínio do conteúdo. Quando domina muito o conteúdo e tem esse controle, né, da questão da disciplina ali, a aula flui. Tu tem que atrair o aluno só aprende se ele quiser, e o professor tem que ter essa noção. E as unidades de ensino têm dado condições para que o professor possa fazer esse trabalho? Assim, aí tu toca num ponto que a gente chama atenção. Então, às vezes o professor ele tenta, faz de tudo, e uma gestão da escola, a direção, a coordenação, às vezes não dá suporte a esse professor. A gente, professor, eu estou na sala de aula toda semana, trabalhei em todos os níveis estaduais, rede privada, e agora estou na rede federal, eu já passei por várias escolas, e às vezes um gestor, ele muda toda a situação da escola, com as regras, com a disciplina. Então não adianta o professor querer botar regra às vezes e ir lá na coordenação, na gestão, acabar indo contra aquela medida do professor. Então isso dificulta muito. Então a gente sabe mas na sala de aula, naquele processo, o professor tem que criar um ambiente, onde seja alegre, com disciplina, e trazendo aulas atrativas para o aluno. Esse é o segredo. Sim, e hoje o mercado também oferece para o professor também esse tipo de curso de capacitação, de palestra. Isso também traz um conteúdo a mais que talvez lá no princípio, quando houve a formação, não tinha. Sim, assim, eu até escrevo isso bastante no meu livro. Eu falo que apesar de fazer 2 graduações, eu não fui preparado para a sala de aula. Muita teoria, muito bom, tem que ter a teoria, mas eu não aprendi como cobrar disciplina em casos de indisciplina, como fazer um quadro, como fazer uma avaliação realmente, os tipos de avaliação. A gente aprende tudo muito, questão teórica. A gente chega na sala de aula e acaba errando muito
e vai aprendendo com o tempo. Só que o que é interessante, não existe uma fórmula mágica. Como tu falou, cada aluno, cada comunidade é uma realidade diferente. Hoje eu gosto muito de ler e vejo aí alguns gurus falando, faça isso, faça aquilo, como se fosse algo homogêneo. Não é. A gente é fantástico, a gente trabalha com seres humanos que vão reagir de forma diferente a cada uma ação. Então, o que a gente tem que realmente pensar assim, eu sou professor, eu gosto da minha profissão, eu não posso desistir jamais. O que eu fico às vezes chateado é isso, o professor ele tenta e tem algumas dificuldades que vão existir e ele acaba se entregando, desistindo, aí faz de conta que dá aula, o aluno faz de conta que aprende, no final todo mundo aprova e a gente não tem essa mudança, porque a base da mudança do nosso país, ela tem que passar pela educação. Certo. E hoje nós temos essa transformação também de situação. A tecnologia chegou e avançou bastante. A que ponto isso ajuda ou atrapalha na sala de aula, no ensino, ou dentro da sala de aula, melhor falando? Eu acabei essa minha palestra que eu fui lá em Brasília agora, numa universidade falar, eu dei a palestra sobre a gestão e dei um curso sobre o uso da tecnologia e fui muito questionado sobre usar ou não o celular. Recentemente, né, teve agora aí a França proibindo, vi muitos professores compartilhando, então assim, é algo que a gente tem que pensar. Então, assim, hoje a tecnologia, nós estamos na 4ª revolução industrial aí. Então, a tecnologia está presente no nosso dia a dia. Certo. Então, seria proibir ou seria educar para ensinar de uma forma... Eu uso a tecnologia nas minhas aulas. Eu uso o celular nas minhas aulas. Uso. Só que, claro, tem a hora certa para usar. No começo, se a turma obviamente não respeitar, tu tem que proibir e ir educando eles com o tempo. Mas é fundamental tu usar a tecnologia. Não apenas a tecnologia. Eu sempre falo assim para os professores. Bom, se eu tenho o conhecimento e tenho a tecnologia, tá? Se a tecnologia ela é muito mais atrativa que o meu conhecimento, eu não uso a tecnologia, porque o aluno vai ficar apenas preso na tecnologia, no equipamento. Tu tem que estudar muito, ter a bagagem e usar como fosse uma cerejinha ali a tecnologia para atrair o aluno. Tu vai atrair o aluno para ele começar a prestar mais atenção. Certo. Bom, professor, vamos falar das aulas preparatórias para o Enem. Eu vejo que é uma oportunidade, uma alternativa para quem possivelmente não conseguiu dar sequência aos estudos e de repente tem conhecimento e tem causa, tem uma oportunidade de se preparar, se qualificar e sendo aprovado pelo Enem, passando pela prova, consegue um novo recomeço, podemos dizer assim. Como é que está sendo executado esse projeto dos aulões? Esse é um projeto do Instituto Federal Catarinense, a gente chama de Enem, né, com o IFC, e aí a gente vai nas escolas, né, nosso aulão ele é dividido basicamente em 3, são 3 horas de aulão, onde trabalha geografia e atualidades, que eu sou professor de geografia, né? Certo. E a gente acaba desvendando a prova do Enem. Então, desde o tempo que ele tem para cada questão, o que geralmente cai, o que mais cai, assim, a gente tem 2 conteúdos, por exemplo, na área de geografia, que é meio ambiente e agropecuária, que só esses 2 conteúdos, na história do Enem, corresponde a quase 40% da prova. Então, a gente acaba desvendando para o aluno o que tende a cair esse ano, porque a prova do Enem ela segue muito a questão de atualidades e a gente vai lá desvendando para o aluno sempre cada aula. A gente usa, né, um linguajar bem jovem para ele, bem descontraído, e no final da explicação a gente faz uma paródia, né, onde a gente faz que os alunos cantem com a gente e divirta, relaxe um pouquinho para um novo conteúdo. Certo. É uma motivação. Isso, assim, a pessoa tem que entender que é motivação. A gente pensa que motivação é berrar, é ficar, estude. Motivação é despertar um motivo. Sim. Isso é motivação. Então eu tenho que despertar no meu aluno o motivo para que ele vai querer estudar. Eu tive agora também em Jaraguá do Sul dando esse aulão, né? Esses aulões eu vou gratuitamente nas escolas. A escola pública, se alguém tiver algum diretor aí quiser que eu realize o aulão, é só entrar em contato com o IFC. A gente vai, não tem custo nenhum. E a gente vai lá, faz esse aulão totalmente, né, voltado, lembrando que é para o ensino médio. E a gente vai agora em Itajaí, numa escola em Itajaí, a gente acaba viajando o estado inteiro até o Brasil. Ano passado fui para Manaus, fui para Rondônia fazer esses aulões. E eu me sinto muito feliz em saber, né, no final do aulão, o aluno vir agradecer e assim, pô, que legal, né, agora vou começar realmente a estudar para mudar minha vida, porque às vezes ele não sabe o
que o Enem pode possibilitar para ele. Certo. Teremos 2 aulões, isso? Isso, teremos um dia 23 aqui no campus do IFC. Então, se você é aluno, se você é pai, mãe e o seu filho fará o Enem, ou até se ele está no segundo ano do ensino médio, já para preparar para o ano que vem, ele pode comparecer ali no Instituto Federal no dia 23, às 18 horas, e a gente pede a colaboração, né, de 1 quilo de alimento. Se não tiver, claro que todo mundo pode ir. É apenas porque a gente gosta de fazer uma ação social e a gente está ajudando uma entidade aqui na região, a Creta, né, que dá apoio aos dependentes químicos. Eles estão precisando de bastante ajuda e a gente vai reverter os alimentos desse aulão do dia 23 e o aulão do dia 24, que vai ser em Itajaí. Então, dia 24 a gente tem esse mesmo aulão ali em Itajaí, onde a gente vai procurar dar esse apoio para os alunos. Certo. O professor falou bastante aqui do livro. Fala pra gente como é que o pessoal pode adquirir o seu livro. Gestão da sala de aula, transformando conceito em ações eficientes. O lançamento dele, se alguém quiser conhecer pessoalmente, vai ser dia 14 de setembro. Eu lancei ele em Brasília, fizeram um evento lá para o lançamento. Certo. E eu levei lá, até foi bem interessante, eu levei 50 livros, todos foram vendidos. Se tivesse levado mais, tinha vendido tudo. E dia 14 aqui na Livraria Catarinense, no Shopping Balneário, né? Às 19 horas vai ter ali o lançamento desse livro. Então quem quiser ali, né, adquirir. Ou também você pode adquirir pelo site, então é professormarcelo.com. Lá ele consegue adquirir o livro, a gente faz com frete, o preço foi praticamente o preço totalmente, né, do custo. Então realmente é para ajudar e poder fazer os professores refletir. Isso eu quero. O livro ele não vem como algo que tem que seguir à risca, apenas são ideias que o professor pode ou não adaptar conforme a sua realidade. Conforme a necessidade vai usando. Isso, conforme a necessidade vai usando. Ele vai ler, vai pensar, bom, isso que eu faço, isso aqui funcionaria na minha aula, vou testar fazer, bom, isso aqui não funciona. Mas apenas realmente o grande objetivo é promover a reflexão. Certo. Professor Marcelo, muito obrigado pela sua visita aqui ao programa do PC. Leva o nosso abraço a toda a equipe do Instituto Federal Catarinense, o campus de Camboriú, e sucesso, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Eu só queria agradecer e falar aí para os pais que nós estamos com um processo de seleção aberto agora, né, no Instituto Federal. Então, é uma escola de altíssima qualidade, os alunos têm curso técnico integrado, onde eles podem até ganhar bolsa de auxílio financeiro para poder só se dedicar ao estudo, e as inscrições estão abertas, vão até agora o começo de setembro. Muita gente pensa que a inscrição é só lá no final, quando está acabando, não. Então, se o pai e a mãe tem um aluno que está, o filho no 9º ano, no ensino fundamental, o momento é agora para você integrar. Pode lá garantir a vaga, faça a inscrição lá que nós temos a seleção acontecendo. Certo, um grande abraço, um bom final de semana. Obrigado. Tá aí, minha gente, nossa entrevista hoje com o professor Marcelo, fazendo um excelentíssimo trabalho junto aqui ao Instituto Federal Catarinense e trazendo para vocês dicas importantes de como você deve agir dentro da sala de aula. Para você, professor, e para você, aluno também. Você está ouvindo